Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Como eu tinha prometido, hoje eu vou fazer um vídeo para vocês de perguntas e respostas sobre chantilly e pasta americana. E já vou aproveitar para dar algumas dicas, algumas coisas, então o vídeo vai ser bem legal. Antes de começar o vídeo, eu queria falar uma coisa com vocês muito importante. Tem acontecido algumas coisas aqui no canal, acho que vocês já devem ter percebido, algumas coisas que estão me incomodando um pouco. Bom, em primeiro lugar, eu tenho postado alguns vídeos que têm gerado algumas polêmicas e as pessoas elas estão respondendo nos comentários de alguma maneira que não precisa, que eu acho que é um pouco desnecessário, porque assim, olha, hoje o meu canal tá com um pouco mais de 80 mil inscritos. Então você imagina que a minha opinião não vai ser igual a de 80 mil pessoas. Não tem como, gente. Entendeu? Então assim, uma vez eu postei um vídeo e eu falei da minha opinião sobre um chantilly. O chantilly Amélia. Eu falei a minha opinião sobre ele. E aí gerou muita polêmica. Todo mundo falando, ai, mas pra mim é bom, você tá enganada, você tá errada. Gente, é só a minha opinião. O meu jeito de trabalhar com ele não funciona pra mim. Esses dias eu postei um outro vídeo falando de uma outra marca, gerou mais polêmica ainda, pessoas falando que eu tava errada, que isso não acontece, que não sei o que é o jeito de fazer. Gente, o que funciona pra mim, às vezes não funciona pra vocês. O meu paladar é um, o de vocês é outro, entendeu? Então assim, eu não quero ser grossa. Segunda coisa, tem pessoas colocando comentário do tipo, ai, seu cabelo tá horrível, ou tipo, ai, sua roupa não tem nada a ver, ou ai, sua voz me irrita. Gente, eu tô aqui passando tudo que eu sei pra vocês, de coração aberto, e tô passando tudo 100% grátis. Nunca cobrei nada, nunca coloquei nada no canal pedindo dinheiro, nada disso. Então assim, esquece a minha voz, esquece a minha roupa, a minha cozinha, o barulho que você tá escutando. Esquece e aprende só o conteúdo. Pega daquilo ali do vídeo que eu tô mostrando pra vocês, o que foi engrandecer na sua vida, o que foi engrandecer nas suas receitas, as suas dicas, nos truques, nas dicas. Então pega isso aí e faz o melhor, não se importa com a minha voz. Ou, às vezes vocês já devem ter visto pessoas que colocaram assim, nossa, você fala demais, sua voz me irrita. E eu respondo assim, coloca no mudo, Flor. Sabe, eu acabo sendo grossa, sem querer ser grossa, mas, gente, eu tô passando ali de coração aberto. Eu até tem comentário que fala isso, gente, ela tá passando o que ela sabe, ela tá passando a receita dela, então você tá falando isso, sabe? Enfim. Eu já queria também agradecer as pessoas que respondem os comentários por mim, porque, gente, tem muito comentário. Quando eu posto um vídeo novo, tem o comentário daqueles comentários, o comentário dos outros vídeos, então todo dia eu tento responder um pouquinho, tá? Com o tempo eu vou conseguir colocar eles em dia, mas eu peço a paciência de vocês, tá? Porque eu não consigo responder todo mundo, tá bom? Então vamos deixar de conversa, vamos deixar de papo e vamos lá para as perguntas. Bom, a primeira, eu tô com uma colinha aqui, e a primeira pergunta é do Samuel Soares. Ele pergunta assim, me fala uma cola boa para aplicar antes de pôr a pasta americana. Uma cola boa, eu acredito que ele tenha se referido na hora de grudar a pasta americana no bolo. Eu sempre passo o ganache, eu nunca passo recheio, colinha, eu sempre passo o ganache. Para mim, o melhor resultado é passar o ganache. Eu já tenho aqui no vídeo ensinando como aplicar a pasta americana corretamente, então se vocês quiserem podem dar uma olhadinha aqui no canal, tá bom? A segunda pergunta é da Vanessa Bastos, ela pergunta, quero saber como não rachar o bolo de pasta, não criar barriga, chantilly não ficar poroso nem mole. Bom, vamos lá em partes. Como não rachar o bolo de pasta americana? Não sei se ela está se referindo ao bolo ou à pasta, mas se for a pasta, ó, tem que sovar muito essa pasta antes de colocar ela no bolo, mas tem outras coisas que podem interferir também, como o clima. Se tiver um clima muito seco, vai rachar a pasta americana. Até na hora de você estar abrindo ali, você já vê que ela já começa a ressecar muito. Então assim, para quem
tem a possibilidade de trabalhar com ar-condicionado, é algum dos fatores que pode resolver essa questão. Se não, não tem outro jeito, sabe? O jeito é só depois que você aplicar a pasta americana, você ir consertando ela, umedecendo um pouquinho onde está rachado, exatamente, colocar um pouquinho de água no dedo assim e passar e ir fazendo assim, ó, alisando. Aí a rachadura vai sumir, tá? Mas se tá muito seco aí na sua cidade, é bom não abrir a pasta americana muito fina, porque se abrir muito fina, na hora que você for alisar para consertar, ela vai rasgar e aí vai ficar horrível. Então abre numa espessura boa, de meio centímetro, é sempre uma espessura boa para você trabalhar com a pasta americana, tá bom? A outra dúvida dela foi sobre não deixar o chantilly poroso e nem mole. Bom, primeiro que o chantilly ele tem que estar muito gelado para você bater ele. Se na sua cidade é muito quente, coloca os batedores da batedeira e o bowl junto no congelador, para quando você for bater o chantilly, eles também ajudarem a manter o chantilly gelado por mais tempo. Para ele ficar durinho, você pode acrescentar algumas colheres de sopa de leite em pó, um pouquinho de leite condensado e bater. Vai ajudar a estabilizar o seu chantilly. Tem que bater até ele chegar no ponto correto e não quando ele começa a formar. Se você desligar a batedeira nesse momento, ele com certeza ele vai derreter. Então você precisa esperar ele formar bem. Para ele não ficar poroso, você tem que bater na velocidade mínima da batedeira. E quando ele chegar no ponto, se caso ele ainda ficou poroso, você pode acrescentar um pouco de leite gelado, leite líquido, e misturar com o pão duro ou com uma espátula, com a colher que você mexe. Tá? Você vai misturando manualmente esse leite gelado e aí essa porosidade vai sair. Agora sim, claro, gente, existem as marcas de chantilly que deixam esse resultado melhor, outras não. É necessário que você vá fazendo um teste com todas as marcas disponíveis na cidade que você mora, perto de onde você mora, para você ver qual a marca se adequa melhor à sua temperatura, ao seu clima, entendeu? Então você tem que ir fazendo esse teste. A Priscila Santos pergunta: por que meu chantilly vermelho fica amargo? Isso pode acontecer porque está acrescentando muito corante no chantilly e pode sim deixar ele amargo. Talvez o jeito que você está fazendo o seu chantilly vermelho seja o jeito errado. Por isso você tem que acrescentar muito mais corante. Eu vou fazer em breve aqui no canal como tingir o chantilly vermelho, o preto e o azul escuro. Mas numa breve pincelada eu vou dar aqui para vocês. Você tem que adicionar, no caso do chantilly vermelho, você tem que acrescentar antes de bater. Você vai colocar o chantilly no bol da batedeira e vai acrescentar corante rosa. Isso mesmo. Você vai acrescentar corante rosa primeiro, vai mexer e vai deixar ele bem rosa. Depois você vai acrescentar o corante vermelho. Aí você não vai precisar acrescentar tantas gotas, porque concorda, seu chantilly já tá rosa. Do rosa pro vermelho é muito mais fácil do que do branco pro vermelho. Porque quanto mais corante você adicionar, mais amargo ele vai ficar. Você pode tentar resolver esse amargor na hora que você for colocar, na hora que você for bater o chantilly, você pode bater com um pouco de leite condensado, que vai ajudar a dar uma disfarçada nesse sabor. Mas o mais legal é que você faça isso. Gente, desculpa o barulho, é que é de dia e tem muita gente passando na rua, tem muita gente gritando na rua. Então assim, me desculpem, tá bom? A Dayana Delgado pergunta: qual a marca de chantilly e pasta americana você indica? Gente, é a minha opinião, tá bom? Eu sou muito apaixonada pelo chantilly Ulalá e pelo Rica, que é da Bunge. Esses são os meus dois chantillies prediletos. Eles nunca me deram trabalho, sempre me dão um resultado muito bom. Então não tem porquê eu ainda não experimentei todos. É bom deixar claro que vai ter muita gente que vai dizer: ai, mas o fulano de tal é melhor. Gente, pode variar a temperatura do ambiente, pode interferir no resultado do chantilly. Então assim, tem gente que adora o Amélia.
ama o Amélia. Eu não consigo trabalhar com ele. Ele demora muito para chegar no ponto. Ele não fica na consistência que eu gosto de trabalhar. Então, assim, pra mim não funciona o Amélia. O Norcal, pra mim, também não funcionou. Ficou muitas bolinhas. Eu bato na minha batedeira no mínimo possível, na velocidade 1. Mas mesmo assim ficou com muita bolinha. Então, assim, eu gosto muito. Eu só testei até agora esses 4. O Lalá, o Amélia, o Bunge e o Norcal. Eu só recomendo até agora, o que eu mais gosto, na verdade, não é nem o que eu recomendo, é o que eu mais gosto, é o Lalá e o Bunge, tá bom? A pasta americana eu gosto muito de 2, da Arcolor e da Mavalério. Qual a diferença entre as duas? A da Arcolor, ela é mais firme, então dá pra trabalhar bastante, ela é bem legal. A da Mavalério, ela é mais úmida. Então, assim, se você tá num lugar que é muito seco, talvez se você usar a pasta da Mavalério, você vai ter um resultado melhor, porque ela é muito úmida, então ela é muito molinha. Então, em contato com o seu ambiente, talvez ela vai te dar um resultado melhor. Se você já mora num ambiente muito seco, talvez se você mora num ambiente que é muito úmido, se você for usar ela, você vai ter um pouco de dificuldade, porque ela vai ficar mais úmida ainda. Então, é necessário, gente, fazer esse teste, porque uma pasta vai ser melhor igual o chantilly. Ela vai ser melhor de acordo com a temperatura do ambiente que você vive, tá bom? A Mailane Moura pergunta assim: o que faço para o meu chantilly render? Gente, é importante não bater mais que 500 ml na batedeira. Ele não vai render, ele não vai subir, não vai montar tanto quanto montaria apenas 500 ml. Então é bem importante vocês não ultrapassarem essa medida na hora de bater. Eu já fiz assim, eu já bati o chantilly na velocidade muito alta. Para mim, eu tava com muita pressa, então eu tinha que bater ele muito rápido. E ele não rendeu tanto quanto eu queria. Então também a velocidade da batedeira vai interferir na forma que o seu chantilly vai montar. Então bate sempre ele na velocidade mínima, no caso de uma batedeira planetária, ou na velocidade média, no caso de uma batedeira manual, tá bom? Uma Jovem Cristã por Isabela, é o nome da pessoa do canal, né? Tem dizendo assim, a pergunta dela é: qual é o certo? Colar com cola de CMC ou água? É necessário colocar recheio antes da pasta? Ó, primeiro, o certo, colocar cola de água ou cola de CMC. É o seguinte, se você vai colocar alguns enfeites no bolo na lateral, onde ele precisa de uma estabilidade maior, de um cuidado maior, de uma cola mais potente, você vai usar a cola de CMC. Se você vai colocar enfeites na parte de cima, onde não vai ter muito impacto, onde vai ficar ali quietinho, já está apoiado no bolo mesmo, você usa a cola de água tranquilamente, só a água já basta. Se você vai colocar adereços no seu bolo que é pesado, tem um peso maior, coloca a pasta de CMC. Se você vai colocar um que na lateral, que é uma florzinha, que vai grudar tranquilamente, coloca a cola de água. Então, assim, é muito relativo. Os dois são muito bons, mas você tem que ver, os dois funcionam, na verdade. Mas você tem que ver o que você precisa, o que o seu bolo está precisando naquele momento. Tem que saber bem diferenciar o que o seu bolo está pedindo, o que a decoração está pedindo, tá bom? A segunda pergunta dela é se é necessário colocar recheio antes da pasta. Sim, no meu caso eu não uso recheio. Tem gente que faz um doce de leite, mela o bolo, como vocês falam, e coloca a pasta americana. Não aconselho. Eu lembrei agora que eu não respondi uma pergunta, que foi como não deixar o bolo de pasta americana com barrigas. Isso acontece porque na hora que você vai rechear o bolo, geralmente aqui quando eu faço bolo gelado, né, bolo de chantilly, que geralmente aqui em São Paulo as pessoas gostam muito do bolo na geladeira, gelado. Eu vim de Maceió e lá
eu não conhecia essa história de deixar bolo na geladeira, até porque lá a gente só fazia bolo amanteigado. E o bolo amanteigado na geladeira, vocês sabem que ele fica duro. Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, é que eu descobri que as pessoas gostavam de bolo gelado, que é o bolo da massa de pão de ló. Então, o que acontece? Quando eu faço bolo de pão de ló, eu faço 2 camadas de recheio e as camadas são generosas. Quando eu vou fazer bolo de pasta americana, eu já expliquei isso em alguns vídeos aqui no canal, quando eu fiz vídeo de pasta americana. Que quando você vai fazer bolo de pasta americana com a massa amanteigada, você vai dividir esse recheio em mais camadas, em camadas bem fininhas. Porque quando vir o peso da pasta, esse recheio ele não vai escorrer para o lado. E é o que dá a barriga. Então você vai ter que fazer camadas mais finas de recheio e mais camadas. Aí o seu bolo vai ficar todo recheado, só que não vai ficar com aquela camada generosa de recheio. Não adianta colocar a camada generosa, não vai funcionar. É tanto que quando uma cliente vem para você e fala assim, eu queria um bolo de pasta americana, você já tem que explicar para o seu cliente o seguinte, olha, tudo bem, eu faço bolo de pasta americana, mas é o seguinte, você sabe que o bolo de pasta americana, ele não é tão molhadinho como o bolo de pão de ló que vai chantilly em cima. Ele, não é molhadinho? Não, não é. Por quê? Porque então, se eu molhar o seu bolo demais, ele não vai ter estrutura. Então, na hora que eu colocar a pasta americana, ele vai derreter. Ele vai criar as ondulações no lado, vai criar barrigas, não vai ficar um bolo bonito. Ele não vai nem se sustentar em pé. Então, eu não posso molhar demais. O carro do ovo. Quando a gente está gravando vídeo, acontecem essas coisas. 10 reais. 30 ovos. Olha que beleza. Vamos esperar o carro do ovo passar, né? Então, você tem que fazer isso. Não colocar muito recheio no seu bolo, tá bom? Colocar em mais camadas. Isso funciona melhor, tá bom? Vamos lá. Isabel Cristina Faria pergunta: como faço para o meu chantilly ficar mais durinho? Isabel, você tem que bater ele bem, para ele montar bem, para ele ficar com picos bem finos. Você pode colocar o leite em pó e um pouquinho de leite condensado. Isso ajuda ele a ficar mais estável. Aninha Pequena pergunta: como deixar o bolo liso para aplicar o papel arroz? Então, Aninha, você pode... Existem algumas espátulas que são bem grandes, assim, que ela ocupa a superfície inteira do bolo. Então você pode vir com essa espátula e passar assim. Caso você não tenha espátula, você pode pegar qualquer superfície que seja reta e lisa, e aí você vir fazendo assim, ó, com o seu bolo, na superfície do seu bolo, e aí você vai ter uma superfície bem lisinha, tá bom? Patrícia Ribeiro pergunta: por que meu chantilly fica mole depois que eu tinjo? Eu até respondi, eu lembro de ter respondido ela já aqui nos comentários, mas eu vou passar para vocês. Gente, o que acontece é que vocês têm que tingir antes de bater. Se você vai usar uma coloração muito forte, você tem que tingir antes de bater. Porque quando você bate e você vai acrescentando o corante, ele vai perdendo a estrutura, entendeu? Você está mudando a estrutura porque você está acrescentando um gel, um líquido, o que for. Mas você está mudando a estrutura, então por isso que ele fica mole. Tem que colocar o corante antes, tá bom? O Darlan Henrique pergunta: em um mesmo bolo dá para trabalhar com chantilly e pasta? Então, essa é uma dúvida que vem aqui no canal há muito tempo e que muita gente tem me perguntado bastante, porque assim, eu costumo colocar bolo de chantilly e colocar um enfeitezinho de pasta americana, costumo dar uma brincada. Tem muita gente que fala assim: ai, pode, não vai melar a pasta, não vai? Vai melar a pasta. Só que assim, pro bolo que eu tô fazendo, não há necessidade daquele bolo montado de pasta americana, com as flores todas durinhas. Não há essa necessidade, entendeu? Até porque esse bolo vai ficar na geladeira. E o bolo de pasta americana não pode ir pra geladeira. Porém, no caso de alguns enfeites, pode ir a pasta americana ali, entendeu? Ela vai sim ficar molinha, ela vai ficar melada, mas é como se ela fosse um papel arroz, nesse caso, entendeu? Você vai abrir ela bem fininha e vai só colocar os enfeites. Para ela não ficar molenga tão rápido, você precisa acrescentar
CMC na massa, na pasta americana, e só colocar no bolo depois que tiver muito seco, muito durinho, entendeu? Aí você vai colocar lá e ela vai demorar muito para melar, entendeu? Então pode sim trabalhar das duas formas. Agora, se você não quer que ela mele, você quer que ela fique perfeita, então é assim, uma dica, não quer dizer que ela vai ficar perfeita, mas uma dica para que ela não fique tão molenga, não fique tão rápido, é na parte de trás da pasta americana, onde você vai encostar no chantilly, você passar uma camadinha de chocolate fracionado, derretido, entendeu? Você passa uma camada, então na verdade o que vai ficar em contato com o chantilly vai ser a camada de chocolate e não a pasta americana. Então isso vai ajudar para que ela não fique melada, tá bom? Bom, gente, foi isso, foram essas as dicas, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter esclarecido as dúvidas de algumas pessoas. Continuo pedindo para que vocês comentem aqui embaixo, porque é muito importante eu saber, não é que eu não goste de crítica, não é isso, entendeu? É que algumas críticas não são construtivas, não constroem nada, então nem acrescenta para minha vida, nem para sua. Então assim, eu falo das pessoas que fazem. Mas enfim, se vocês quiserem aqui comentar aqui no canal, podem comentar, eu vou ficar muito feliz em ver os comentários. Eu leio todos, às vezes não dá tempo de responder, mas eu leio todos. Se você gostou desse vídeo, já dá seu like, deixa seu curtir aqui pra mim, se compartilha, se inscreve no canal, me abençoa a minha vida. Eu tô preparando o curso de ovos de Páscoa para vocês, dá um pouquinho de trabalho fazer curso, porque tem que ser um material muito mais completo, muito mais elaborado, para que vocês não fiquem com tantas dúvidas. Então assim, tá demorando um pouquinho, mas eu vou postar, tá bom? Eu peço só a paciência de vocês. Eu já tenho alguns vídeos prontos de decoração de bolo, então eu vou tá passando pra vocês esses que eu já tenho pronto, tá bom? Sempre fiquem colocando aqui no canal os vídeos que vocês querem que eu faça, que aí assim que eu tiver tempo eu faço pra vocês, tá bom? Eu falo demais, falo. Mas é porque eu gosto de conversar com você, né, que tá aí do outro lado, tá bom? Um beijo, fica com Deus, tá? E até o próximo vídeo.